Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é o seu amigo Alexandre Passos e vamos continuar o nosso estudo sobre obediência. Você vai acompanhar com a gente aqui essa aula. Um abraço a todos, vamos ao nosso tema de hoje. Pode Cris, debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Nosso tema principal é Cristo, o maior exemplo de obediência. Vamos ler Filipenses 2, versículo 8. O texto que você está vendo aí diz o seguinte: achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e aí a morte de cruz. Marcante da obediência de Jesus é quando ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade como a sua. O tema de hoje ele fala muito sobre vontade de Deus, cumprir vontade de Deus, bem diferente do que às vezes a gente vê. E essa semana foi uma semana muito polêmica. Nós tivemos um tema lá no Pode Cristo falando sobre se Deus faz o que eu quero, aquela famosa teologia de colocar Deus na parede. Deus vai fazer o que, sabe, aquela teologia de você dá ordem e Deus vai fazer aquilo, você manda e tem que acontecer, porque afinal de contas você é filho do rei, você pode tudo. E aqui nós vemos hoje o exemplo de quem não fez a vontade dele. Jesus, ele não realizou o que ele queria. Jesus, ele não rejeitou qual era o destino para ele. E esse texto mostra nitidamente a importância de entendermos a soberania de Deus e a obediência às ordens de Deus, ao que Deus determinou para nossas vidas, né? Lembre-se que Pedro queria que Jesus não sofresse o que ele sofreu. Não, Senhor, você não vai sofrer isso não. Pedro talvez fosse desse tipo de teologia, de que você não pode sofrer, você não pode passar por dificuldade. Existem pessoas que acham que o crente não passa por dificuldade. E quando passa por dificuldade, porque está em pecado. Então, Pedro ele teve essa ideia de que, não, Jesus, você não vai passar por isso. Jesus chamou Pedro de quê? Ou falou com Pedro o quê? Passa de mim, Satanás. Jesus, ele queria cumprir a vontade de Deus, não importasse o que fosse acontecer com ele. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. O que Cristo está dizendo é que não importa o preço que ele tivesse que pagar, a vontade do Pai seria o quê? Cumprida, obedecida. Ele estava disposto a pagar o preço. Quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço hoje em dia? Todos os processos que Jesus passou, do início até o fim, até a sua glorificação. Olha só, número 1, ele exerceu o seu ministério aqui na terra. Está na lição aí, acompanhe comigo. Número 2, ele preparou os 12. Número 3, ele sofreu no Calvário. Número 4, ele morreu depois do seu sofrimento. Número 5, ele ressuscitou no terceiro dia. Número 6, ele foi visto por quase 500 discípulos. Número 7, ele ascendeu-se aos céus. E número 8, hoje, ele continua o seu plano, intercedendo por nós. Veja que o processo que Jesus passou não foi apenas um processo de vitória. Vamos dizer assim, tudo foi vitória, claro, porque o sofrimento dele foi vitória, né? Mas não é um processo que a gente imaginava que um rei tivesse que passar. Eu acho que ele amplia pra gente, aniquilar, anular-se. Olha que nós estamos falando desde o início aqui, Jesus, ele se anulou, não é? Para servir o Pai. E número 2, Jesus esvaziou-se. Isto é, não existia nenhum sinal pessoal. Não existia nada que ele fizesse assim, é meu, eu. Entendeu? Aquela coisa egoísta, aquela coisa narcisista. Se você ficar com a semente na mão e não plantar ela, né? Se ela não vai, a semente, o que acontece com ela, o processo dela? Ela digamos que ela se explode. Ela tem que ter um processo. Dizem que a flor, né, eu estava olhando isso, de tanto ouvir o pastor Jesus falar, eu fui pesquisar, dizem que a flor, quando ela se desabrocha, ela sofre muito. Há uma dor, entre aspas, uma dor nela, né, para que ela possa crescer. Né? Assim como a libélula, a lagarta, para se tornar uma borboleta, há um sofrimento, há um processo muito grande. Então, para que você possa ter algo à frente, você tem que se esvaziar, você vai sofrer, você vai passar por um processo. E aí, o cristão, se a gente for trazer para a nossa vida, existe o batismo no sofrimento. Aquele irmão está passando por uma dificuldade, passando por uma prova. Será que é pecado?
Pode até ser. Não vou negar que existem situações que às vezes a pessoa está passando dificuldade. Por quê? Porque às vezes ela está em pecado. É verdade, isso existe. Não vou negar que isso exista. Mas às vezes é um processo que ela está passando. Deus te leva às vezes a um deserto. O processo que Elias passou. Elias venceu 450 profetas, gente. Daqui a pouco a mulher desafiou ele. E o que aconteceu? Ele fugiu para a caverna, ficou lá choramingando. E Deus mandou ele comer. Só, se não me engano, na terceira vez que ele comeu. Então você vê que a gente às vezes vai passar por um processo que aquele cara vitoriosão, que venceu 450 profetas, agora estava numa caverna chorando. E outra coisa, depois ele ainda teve um sucessor, que ele deu um sucessor que tinha o dobro da unção dele. Então você vê como Deus pode trabalhar na nossa vida. 8. Cristo, em sua obediência perfeita, em tudo dava prioridade à glória do Pai. Deus tem que ser a nossa prioridade, não o que a gente quer a nossa prioridade. O problema é que nós temos as nossas prioridades. Veja aqui que diz: a sua obediência era direcionada a Deus e não aos homens. O Filho em tudo obedecia ao Pai, deixando-nos exemplo a ser seguido. Estamos dispostos a fazer o mesmo? Que a gente possa refletir nessa aula de hoje. Obrigado por ter ficado com a gente. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever e dar o like, tá bom? Pai. Pode crer, debate com inteligência.